Serei quadrilheiro mesmo que eu não consiga dançar ou mesmo que eu não esteja aqui. Serei quadrilheiro mesmo quando as vitórias estejam longe ou que seja dura a caminhada. Com fé no peito e na raça, nos gritos e nas palmas, eu hei de encher a quadra. Ser quadrilheiro é ser impactante, distinto e emocionante. É muitas vezes falar em cultura, falar de alegria e passar a agonia por não ter uma ajuda. Ser quadrilheiro é falar de ação, promover animação. Tudo isso é minha paixão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. O quadrilheiro enfeita até a alma com balões, bandeirinhas e cores traçadas na emoção do São João. O quadrilheiro levanta voo de esperança nas asas brancas e nos faz ver que em coreografias bem elaboradas, o principal é ter a alma desarmada e brincar o São João. Ser quadrilheiro é sentir o coração a sanfona, o triângulo e o zabumba tocar no meio do salão. É explodir de emoção ao ver a quadrilha dançando em quadra e nunca esquecer que não somos só um grupo, somos uma nação. Ser quadrilheiro é passar noites em claro, ensaiando, preparando figurino, cenário, arranjos e até sapatos, tudo pelo amor do São João. Ainda que se apague a fogueira, deixe de besteira. Ser quadrilheiro é ter a fogueira sempre queimando dentro do seu coração. É valorizar a cultura nordestina com prioridade, mesmo que com pouca idade. Ser quadrilheiro é ao mais se entregar de corpo e alma à sua quadrilha de coração, é viver esta emoção. É encantar o público de crianças até adulto, todos torcendo, comendo e bebendo, se divertindo. Ser quadrilheiro é a única arte onde nós somos nós mesmos. Porque que nem tudo tem explicação e por isso eu vou dançar o meu São João. Ser esta explosão é uma arte de superação, é viver na certeza de dever cumprido, mesmo que de alguns não teremos admiração. É assim que eu vivo. Minha profissão é ser quadrilheiro. Meu amigo é um espetáculo. Meu pagamento é o aplauso. E o meu patrão é o São João. Dançar São João na roça. Roça de milho, roça, meu filho, roça sim. Há 25 anos, a cidade de José de Freitas comemorava com muito brilho as tradições juninas. Às vezes realizadas em junho, outras vezes no mês de julho. A festa se tornou tradição e reúne pessoas de várias cidades circunvizinhas à nossa querida José de Freitas. E até freitenses que moram fora aproveitam o encontro de folguedos para visitar a família e conferir o melhor da cultura nordestina. Comidas típicas, boa música, danças e muita animação é o que marcam os folguedos realizados em José de Freitas. Era assim, cada escola fazia sua quadrilha, suas danças, aí trazer para a unidade da Escola Antônio Freitas, que na época era Complexo Escolar Antônio Freitas. Daí então, com o passar dos tempos, por volta de 1986, se não me falha a memória, eu e as outras colegas de educação física, nós resolvemos fazer uma quadrilha chamada Esfarrapado, que foi a primeira quadrilha de rua. Não existia festa junina só das escolas que tinham um dia X para trazer para o Complexo da Escola Antônio Freitas. E eu fiz parte da Esfarrapados, né? Era uma quadrilha destinada de grupo de jovens, oriundo do grupo de jovens chamado JUC, que vem aí Mimi, vem Diógenes, né, que fazia parte da tradição das escolas. Da Antônio Freitas era a festa mais importante dentro da coletividade estudantil. Né. E aí nós fomos para a quadrilha de rua e nós nos apresentávamos em vários locais, aqui na cidade mesmo,
Tinha uma churrascaria do João Sampaio chamado Rampas, depois tinha outro nome, não me recordo agora, e depois foi Rampas, e a gente se apresentava nesses locais, né, em frente de pontos comerciais, viajamos para Barras, né, era uma coisa assim espetacular. A gente do nada inventamos uma quadrilha, porque na quadrilha também, nessa quadrilha também nós fazíamos nós tínhamos um grupo de jovens chamado JUC. Aí daí foi que surgiu essa folia de fazer essa quadrilha esfarrapada. Realmente era esfarrapado mesmo, a gente arranjava qualquer roupa de quadrilha, ia brincar no meio da quadra e o povo achava bonito, né? E a gente respeitava mesmo o espaço, a cobra, aquelas coisas que era gostoso na época, né? Tinha o noivo, tinha a rainha caipira, que geralmente era, às vezes era eu, às vezes era Nadir, às vezes a gente escolhia, mas a gente sempre foi uma quadrilha gostosa e que todo mundo participava. Nessa época todo mundo participava. É como que fosse José de Freitas, era a quadrilha melhor. Eu tenho muita saudade da quadrilha Esfarrapados, quadrilha que onde a gente chegava aqui no interior e em outras cidades era respeitada, a gente fazia valer realmente toda essa brincadeira, essa tradição envolvido com quadrilha junina. E naquele tempo eu dançava ainda nas quadrilhas da escola, aí depois passamos para a quadrilha de rua, né? Que tinha Esfarrapado, que foi praticamente a mãe das quadrilhas, né? A Esfarrapado foi uma quadrilha maravilhosa, onde a Daia comandava, eu participava, né? Era integrante. Primeiro foi o George, que era o noivo, tinha o George, o Diógenes Sampaio Pinto, Maurício Torres, Moura, tinha o Herbert Faria, né? Idelfonso, professor Lucineide, né? Paulo Luzito, então era uma turma muito grande, todo mundo que animava, a gente dançava, só dançando aqueles passos mesmo tradicional, né? E aí a Esfarrapada começou a inovar, mas não deixando de lado aqueles passos antigos, que era o mais bonito, que a gente dançava e tudo mais. Na verdade, as quadrilhas aconteciam, naquela época a coisa era bem mais moderna. A gente saía do colégio, tinha que ter a permissão dos pais para participar. Nós colocamos 2, 3 anos, aí nós conseguimos aglomerar um grupo muito grande com o apoio das escolas. Na época também, o pessoal da igreja era muito ligado, tinha um grupo, não era aqui na quadra, a disputa das quadrilhas era ao lado da igreja de Nossa Senhora do Livramento. E daí então nós colocamos uma quadrilha com o nome de Arrastão. Nós fomos campeões, ainda chegamos a disputar ainda com a Goela da Cobra, bem no finalzinho, já o Arrastão acabando, nós fomos campeões lá. Eram os primeiros passos, era Caminho da Roça, Beija-Flor, o Bêbado. É aqueles passos mesmo comum de quadrilha caipira. Surgiu a quadrilha Arrastão na frente do Mimi. Aí que era beleza demais. Nós tínhamos vários componentes que eram o maior sucesso. Diógenes, ali do Pé de Jurema, Maurício Moura, Joel, Diógenes Pinto, era Ave Maria, tudo de bom. Que era a quadrilha Esfarrapado, que passou a ser chamado Arrastão. Tinha a Cocá, né, que era lá da rua de baixo ali o Antônio Régio, né, da Costa Carvalho, a Beija-Flor, ali do Mendes, lá da Santa Rosa, Remeleixo, ali do Zezão, né? A gente fretava pau de arado e nós íamos para a cidade de União, nós íamos para a localidade lá, era Graciosa, Lagoa Alegre, Ema, Olinda, Douro, mas por conta própria. E a gente disputava um troféu. Era um troféu, mas para ali, para a gente, era muita coisa. Naquela época a coisa era bem mais maravilhosa. Nós assumimos a prefeitura em 93 e nós vimos com muita influência da Bahia, né? Eu tinha acabado de chegar da Bahia, eu morei 10 anos. E nós vimos pensando em ampliar todas essas festas populares. Como a festa junina são festas populares, nós encontramos algum resquício dela de 92, encontramos ainda. Aí chamei a Neguinha Rocha para me ajudar, ela era da minha Casa da Cultura, aqui tinha uma Casa da Cultura, onde é hoje a Guarda Municipal, foi implantada por nós. E chamamos as pessoas da época, como o Lambal, não é? A esposa dele, o Nino. Chamamos as pessoas que eram envolvidas com essas questões juninas, essas festas juninas, e bancamos, a prefeitura bancou na atual praça de eventos, Praça Freitas Filho, a primeira grande festa junina.
E pegou porque existia uma carência muito grande, porque existia quadrilha não só nas escolas, como existia quadrilha no interior. E nós chamamos essas pessoas também, e a partir daí, a partir de 93, nós começamos a fazer José de Freitas, esses folguedos juninos, com intensidade, com força, entrando no nosso calendário turístico mesmo. A minha primeira experiência com quadrilha, quando eu morava em José de Freitas, antes de ir embora, eu dancei na Goela da Cobra, do Nino, famosa Goela da Cobra, onde eu iniciei meus primeiros passos de quadrilheiro. Aí voltando para José de Freitas, eu tinha pouca experiência com quadrilha, que naquele tempo as quadrilhas eram bem diferentes, tudo veio se renovando, se modificando. Aí eu vim trabalhar aqui no serviço de convivência, aí acabei aqui montando a primeira quadrilha do serviço de convivência. E de lá logo, quando veio aquela paixão mexendo comigo, eu decidi montar Céu Iluminado, que foi a minha primeira quadrilha. Aí no ano seguinte a gente acabou que separando a equipe, e eu decidi montar a Explosão Caipira, que hoje está com 5 anos, que vem ganhando aí vários títulos, vem apaixonando o povo do estado do Piauí, com toda a trajetória que a gente vem fazendo durante esses 5 anos de quadrilha. Hoje existem as quadrilhas que elas agregam valor de competição. Naquela época não, a gente só queria se divertir, né? Naquele período é um período que a gente namorava bastante, a gente tinha a integração de viajar nos caminhões, não existia ônibus, né? Era caminhão. Então existe essa confraternização, essa alegria entre os jovens, de uma forma bonita, alegre da juventude, viver seu momento de juventude. Então a gente, cada um fazia a sua roupa mesmo, não tinha essa coisa de ser padronizada, né? Estilizada, que hoje as quadrilhas são estilizadas, cada um mostrava um brilho, um show, e na realidade a gente mostrava a alegria de dançar. E assim nós vivíamos momentos magníficos aqui em José de Freitas. Cada um fazia sua roupa, só dizia, você é a rainha, você vai ser o rei. A gente fazia a roupa de acordo com o nosso financeiro, né? De acordo com a festa que a gente ia fazer, mas era chita mesmo, entendeu? A gente usava chapéu, flor, inventava o que dava para a gente inventar. Não era agora essa coisa de todo mundo, parece escola de samba, né? Essas coisas muito bem agilizosas, as pessoas com sapato do mesmo igual. Não, nós não tinha isso, era festa mesmo, era mesmo folguedo. Chita normal, corpo de lado, um facão feito de tala de coco, chapéu de palha e um sapato. O sapato não podia ser um sapato novo, tinha que ser um sapato já usado. Muitas vezes, coturno da polícia, a gente conseguia com aqueles policiais mais antigos, aqueles coturnos, e daí a gente ia. Traje de lampião já existia, aí dentre outros trajes aí. Sim, a gente fazia mesmo o chitão, né? Era um chitão de uma cor, como está aqui, né? Um vermelho, um estampado, aí um amarelo, assim a gente ia formando nossos vestidos. Muito simples, a cara da avó da gente mesmo. O pessoal hoje, quando diz assim, se fosse as roupas modificadas, eu ia dançar, né? Mas hoje eles não querem mais, porque, olha a forma de velho mesmo. Raimundo Lambal é um freitense nato que amava a quadrilha e fazia disso sua missão de vida. Quando perto do mês de junho, sua casa virava um verdadeiro terreiro de arraiá e toda a sua família participava da festa que durava meses. Entre ensaios e apresentações, o lema da família do bairro de Fátima era ser feliz e dançar o São João. O seu Raimundo Lambal era um senhor, mas que tinha a juventude dele, que ele agregava, ele conquistava as crianças, os jovens a viver esse momento junino com a gente. A cultura dele era o coração, né? Porque a partir da hora que ele dizia, eu ia fazer, o pessoal, todo mundo dizia o sim, porque a quadrilha era ele próprio. Falasse na Balão Dourado, falasse no Lambal, era aquela cultura, enfim, era isso, porque ele... como diz assim, está saindo como se fosse ele estivesse falando aqui, né? Porque ele era a presença viva da Balão. A Balão com ele e ele com a Balão. E a gente junto, né? Uma pessoa super conhecida com a quadrilha Balão Dourado. Esse se movimentou bastante também. Todo mundo gostava, ele levava para as escolas, levava para as ruas, onde tinha Bazi, que era convidado, ele levava.
ele era aquela pessoa que ia em casa pedir os pais, entendeu? Para fazer parte da quadrilha, e que eu era que eu fazia parte. Ele dizia que era eu que organizava junto com ele, eu que fazia os passos. Na época, quem fazia os passos era eu, quem organizava a quadrilha, quem ia escolher que roupa que a gente ia dançar. Rapaz, o seu Lambal era outro ícone, né? Da quadrilha Balão Dourado aqui de José de Freitas, uma pessoa que sempre que tinha alguma coisa relacionada à quadrilha, tinha que estar o seu Lambal, tinha que estar no meio. Ela era uma pessoa que realmente também foi um dos ícones aqui, falando em festa junina, em quadrilha, foi o seu Lambal. Ele é uma pessoa também que deixa muita saudade. O Lambal, ele era um grande profissional na quadrilha, que a gente começou se espelhando nele na época. A Balão Dourado, a gente disputava com a Balão Dourado, né? Então era muito interessante, porque eram duas quadrilhas do mesmo bairro, ele saia ali pertinho da gente, e ali a gente ia conhecendo o jeito que ele dançava, do jeito que ele fazia a arte do Balão Dourado, a maneira da história da quadrilha que ele contava. Dali a gente foi se espelhando, começando a trabalhar, e aí a gente começou a disputar com ele, foi muito interessante. A gente lutava muito, a gente sempre estava, em todos os bairros a gente estava junto. Eu achei muito interessante, que ele era um cara muito... tem uma história da quadrilha José de Freitas. Balão Dourado foi uma invenção, saída daqui mesmo do bairro, né? Que na época não era nem totalmente um bairro. Tava de início, capelinha, muito assim, de início mesmo. Aí um dia, ele sentado, começou a desenhar, né? Que a gente não tem mais esses desenhos. E ele disse assim, falando para minha mãe, dizendo assim, Maria, vamos formar uma quadrilha, né? Aí foi chegando um dali, outro daqui, outro dacolá. E o pessoal começou a chegar vendo que aquela animação era muito boa, né? E só chegando. Aí um chegava com a blusa, outro chegava com o vestido, outro chegava com a calça remendada, outro chegava com a roupa emprestada de uma tia, outro chegava com um vestido da avó. Aí a gente chegava aqui, reformava, né? E assim a gente fez a quadrilha. Foi a quadrilha do remendo, a quadrilha do pedaço, a quadrilha da chita. Foi do nada, ele começou a juntar a turma do bairro de Fátima. E eu, nessa época, morava no bairro de Fátima. Já tinha meus 3 filhos, já era casado. E a gente começou a brincar. Ele disse assim, Cineide, vamos fazer uma quadrilha, já que você fazia parte da quadrilha, vamos fazer uma quadrilha? Aí a gente começou a pensar, bora escolher o nome. A gente foi botando vários nomes, aí saiu o Balão Dourado. Eu não conheci pessoalmente, mas José de Freitas é um ícone que, se fala quadrilha, já se liga ao seu Lambal. O neto dele, aliás, o neto dele, o Peleleu, ele dança na minha quadrilha, é quadrilheiro. Eu conheço muito a mulher dele, que sempre está ali presente nos ensaios, olhando. E eu já vi fotos, vi vídeo e vi que ele começou todo esse movimento junino em José de Freitas, que ele teve algumas quadrilhas, a Balão Dourado, que foi muito importante, que hoje teve pessoas dançando. Hoje em dia tem uns frutos na minha quadrilha, nas outras quadrilhas de José de Freitas, dos seus netos, dos seus bisnetos dançando. Isso aí foi tudo fruto daquela pequena semente que ele, seu Lambal, plantou muito atrás. Explodiu meu coração, feito bomba no São João, quando deslizei as mãos pelas tuas costas no ar. Nem Franco era um jovem que amava não só as quadrilhas, mas a cultura como um todo. Nem Franco faleceu ainda jovem, mas o pouco tempo de vida que teve nem fez muito pela cultura de nossa cidade. Nem participou do início de algumas juninas que fazem sucesso até hoje. Para quem conheceu o jovem Nem Franco, quando perguntado sobre sua história de vida, todos falam que o Nem representava o amor de fazer o que gosta, sem se importar com o que os outros pensam. Rapaz, o Nem Franco, cara, desde que eu voltei de São Paulo, das minhas viagens, da minha passada lá em São Paulo, um cara, quando eu cheguei aqui, que eu vi esse cara batalhador, né, envolvido com quadrilha, envolvido com todo o entretenimento que você imaginar de coisa boa, né? O Nem Franco sempre, a gente via toda a correria dele,
esse trabalho dele envolvido com a juventude, com os jovens. Ele era um jovem ardente, forte, corajoso, entendeu? Falava no microfone em qualquer lugar, não tinha medo. A voz dele, Ave Maria, expandia tudo, era maravilhoso. E o Ney faz falta demais. O Ney é um jovem que trouxe muita alegria, com pensamentos lá na frente, trabalhou para montar uma quadrilha estilizada, né, e representou muito bem esse momento. Quando eu voltei para a cidade de Feira, eu já conhecia ele, quando eu morava aqui, há uns anos atrás, eu já conhecia ele, da Goela da Cobra. E depois que eu vim para a cidade de Feira, decidi montar a Céu Iluminado, foi a primeira pessoa que eu pensei, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, achei que é uma pessoa que daria certo comigo. E durante todos esses anos, ele foi meu braço forte. Hoje em dia, eu até digo muito para meus quadrilheiros que eu estou sentindo o peso realmente que é levar uma quadrilha nas costas. Porque eu ficava por uma parte de coreografar, de fazer figurino, e ele ficava pela parte burocrática. E só que a gente se entendia, a gente passou noites e noites sem dormir, pensando como é que a gente ia fazer, como é que a gente não ia fazer, por onde a gente ia começar. E ele foi muito, muito importante, não só na minha Explosão Caipira, como na Goela da Cobra, como na Coração Nordestino, como em várias quadrilhas de colégio que ele veio coreografando. Ele é uma pessoa que contribuiu muito para esse desenvolvimento cultural junino na cidade de José de Freitas. E só teve a ganhar José de Freitas com a presença dele nesse arraiado. Aí o Ney, do nada, apareceu como um amigo mesmo, a gente começou a se dar de amigo. E ele apareceu, vamos construir uma quadrilha. Aí, de repente, eu estava em casa e ele chegou. Podemos contar contigo, Cineide, para você ser a pessoa, o ponto forte da nossa quadrilha, porque eu achava que o pessoal queria que eu estivesse presente. Realmente, era eu e o Jurandir. Aí nós sempre dava nesse ritmo. Aí ele dizia assim, pois tá bom, eu vou ajudar você. E eu ajudava também, arrumando os cabelos, montando roupa em cima da hora, escolhendo quem era que ia ser a rainha. Eu ajudei muito, mas o Ney, realmente, ele tinha aquele dom de quadrilha, ele acho que ele, é como que ele tivesse incorporado o seu lambau, que ele tinha aquela vontade de lutar, de ter uma quadrilha boa, ele queria apresentar, e o Ney representou muito forte, foi muito profundo o Ney no meio dos quadrilheiros. O Ney é um cara que se dedicava muito à população de José de Freitas, ele era muito criativo, eu trabalhei com ele em várias de quadrilha, trabalhei com ele em retiro. Ele era um cara muito cultural. Ele criava, ele sabia criar a cultura. Ele amava a cultura. Então ele é um cara que merece ser lembrado. Ele é um cara muito especial. Explode coração nessa noite de fogueira e de balão. Feita para... É bem difícil fazer quadrilha hoje em dia, porque assim, hoje a quadrilha se modificou muito, né? Questão de estrutura, de bandas, de figurino. Antigamente você só pegava uma roupa qualquer, botava uma quadrilha para dançar e pronto. Hoje em dia você tem que começar a pensar. A gente começa a pensar nosso projeto, depois que acabar as quadrilhas, a gente tem férias em agosto, em setembro a gente já começa a pensar em tema, e tem que montar o repertório musical, montar figurino, todo um trabalho feito por trás para chegar até a quadra e mostrar aquilo, porque você tem 30 minutos, você tem que ter um casamento, uma entrada, uma saída, uma evolução todinha, que a quadrilha tem que convencer o jurado daquele determinado tema que ela quer apresentar, que se chama desenvolvimento do tema, que hoje em dia é importantíssimo, que tem um jurado, ele é preparado só para julgar aquilo que é o desenvolvimento do tema. Durante esses 30 minutos você tem que convencer ele daquele tema que você propôs. A cultura permanece sempre, é como o Zé Pereira. O Zé Pereira só tinha, quando nós assumimos aqui, o Zé Pereira saía 2 horas da tarde para trazer aquela coisa mais linda. Uma cachaça danada, 6 horas, estava todo mundo bebendo para casa. E aí nós envolvemos o axé ao Zé Pereira, modernizamos, é como as quadrilhas, tem que ser modernizada. O mundo tem que se acompanhar, tem que globalizar. Se não globalizar, fica para trás, desaparece. Então, infelizmente, para quem tem esse apego à cultura de forma ortodoxa, de forma radical, se toca. Eu acho que fica mais bonita, eu acho motivadora. Eu sou a favor dessas mudanças todas. Sente falta daquela quadrilha verdadeira de olha a cobra, olha o noivo, olha, como é que se diz? Vamos fazer o X, né? Na época das danças mesmo, a gente sabia que estava fazendo o túnel, estava fazendo o X, estava fazendo o carrossel, estava fazendo a coroa de espinho, estava fazendo o X de 4 rodas, X disso e daquilo outro. Hoje ninguém sabe, estão fazendo um comprimento que é um embaraçamento, estão fazendo um comprimento que misericórdia, é uma coisa totalmente assim,
sem sentido, sem norma, né? Eu, pelo menos, eu vejo assim, né? Hoje não, é bonito, mas é uma coreografia muito bonita, que não tem nada a ver e tem, porque as coisas vão se avançando, a gente tem que acompanhar. E ficou bem complicado esse movimento junino, esse movimento cultural, por causa das disputas que ficaram mais acirradas, porque hoje em dia uma quadrilha, ela é voltada muito para o lado carnavalesco. Hoje em dia teve algumas quadrilhas no Piauí que foi se modificando, e que acabou que perdendo a essência realmente do São João, é muito competitivo. As quadrilhas hoje em dia, tem muitas quadrilhas que vão pelo lado da competição, vão pelo lado do dinheiro, não pelo lado do amor ao São João, porque eu quero brincar, porque eu quero me divertir. Eu digo muito para meus meninos, em primeiro lugar, a gente tem que se divertir. Se vier prêmios, tudo bem, mas temos que valorizar os meses que a gente andou trabalhando e se divertir em quadra. Isso que é importante. Então, hoje, nessa comparação desses momentos que já vivemos, infelizmente, a quadrilha hoje está mais para competição, essa competição de estilos, né? Mostrar um mega espetáculo. E, na realidade, que a gente ainda sente falta muito é da alegria de estar vivendo esse momento de interação entre jovens, de se arrumar, de se apresentar, sem o intuito da competição. Então tem que haver mais esse trabalho ser voltado para o bem-estar, da alegria, né, no movimento cultural e não do movimento de competição. Hoje eles estão tipo assim, é tipo carnaval. O estilo de quadrilha hoje é tipo carnaval, elas modificaram muito. Não é aquela quadrilha mais caipira, aquelas histórias de gente, daquele pessoal da roça, né, que contavam outra história do pessoal da roça. Caminho da roça, a ponte quebrou. Hoje não, hoje tem a dança totalmente diferente. Como uma escola de carnaval, uma escola de samba, porque para mim quadrilha tem que trazer a tradição, o chitão, porque o chitão, o xadrez que é a quadrilha, porque quadrilha sem chitão para mim não é quadrilha. Hoje eu acho que eles vão para entrar para competir, naquele tempo nós entrava para dançar. Nós entrava para mostrar a José de Freitas para dançar. Nós apresentava em Miguel Alves, em União, em todo lugar. A gente ia para disputar, mas na verdade a gente queria era apresentar a beleza. Nós queria não errar, nós queria apresentar nossas danças, nós queria ser atrevido, nós era atrevido. Fumo de rola, reio de cangalha, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. A gente foi uma quadrilha, pouca gente sabe disso, mas quem estava comigo, ele já nem está mais entre nós, que era o Alexandre, que trabalhou com a gente na Rádio Atalaia, e a gente estava saindo para a quadrilha ali no Capão Redondo, na época dos farrapados, já era o arrastão. E todo mundo foi no caminhão e eu, que era o mandante da quadrilha, eu fiquei na Santa Rosa. Me deixaram lá no caminhão, depois retornaram para mim poder pegar era motorista do caminhão na época, no caminhão não era um caminhão. Era o Jeep do Santo Finado Antônio Paulo com um reboque dirigido pelo Manel Pepino. Tinha Antônio Pedro, tinha o Raimundo Manel, tinha Gilberto Neves, Pelezinho. Rapaz, era uma equipe de jovens, todo mundo casado, hoje vovô, vovó, mas era uma coisa que fica muita saudade. Mas me deixaram. Foi todo mundo, alguns foi de outros transportes, de bicicleta. A gente ia de bicicleta, não tinha moto. A moto era resumida, era pouco. Mas deixaram, o animador da quadrilha era eu, tiveram que voltar para me pegar. Para te ter uma ideia, a gente dançou no dia 5 de agosto, na abertura do festejo, nós chegamos a dançar, a quadrilha Farrapados chegou a dançar aqui no posto da tia Mari Jurema, entre a bomba e o comércio dela aqui. Rapaz, aqui dali foi uma coisa emocionante, porque dia 5 de agosto a gente conseguiu dançar aqui em frente, aqui o comércio da tia Mari Jurema, entre as bombas do posto e o comércio dela. Isso aí foi uma coisa extraordinária. José de Freitas é uma cidade cultural. Mesmo com sua cultura desvalorizada, a cidade sempre foi palco de muitas manifestações culturais e a ideia hoje é organizar a história e dar vida à arte, através do incentivo à cultura do nosso povo.
A Prefeitura de José de Freitas já deu o primeiro passo ao incentivo às artes do nosso povo com a criação da Fundação Municipal de Cultura. Agora é só trabalhar para que os esforços dos que amam a cultura façam valer a pena. A questão cultural da nossa cidade, ela nunca foi valorizada. Eu digo sempre, a gente tem um potencial cultural imenso, mas não valorizado. Então esta era a preocupação nossa, da gestão, o Novo Tempo, de valorizar as nossas artes, valorizar a nossa cultura e as quadrilhas, que nós temos um histórico dos quadrilheiros grandioso, brilhante, mas que o poder público nunca se preocupou com isso, de fomentar, de valorizar essa nossa cultura. É impressionante o comprometimento dos jovens do nosso município, né, com a dança, com a quadrilha, né, com vários eventos. A gente vê pessoas aqui do nosso município que às vezes nem tiveram a oportunidade de ter uma aula com o professor de dança, mas que se expressam, né, na dança adquirida mesmo com a técnica mesmo pessoal, né? As pessoas têm esse dom nato aqui no José de Freitas para estarem dançando, que isso é contagiante. O que a gente quer é valorizar essa cultura que é as quadrilhas. Não tão somente as quadrilhas, mas como toda a área cultural. Digo as quadrilhas porque nós estamos agora no foco, na época das quadrilhas, e a preocupação nossa agora é valorizar isso. Valorizar como? Dando suporte para que eles possam estar, entendeu? A questão hoje, a preocupação maior dos quadrilheiros, a questão dos figurinos, da forma de... Então, o município está tentando e ajudando nesse sentido, para que eles possam representar o município de José de Freitas aí afora, com o nome da nossa cidade. Então é isso, eu não posso deixar de parabenizá-los, né? Essas pessoas que de certa forma fazem o possível para estarem participando, às vezes pegam sua moto, vem do interior para cá, né? E é só agradecer a todo mundo que contribui com a nossa cidade, e a gente está aqui para ajudar também no que for possível.